E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control, hoje continuando as nossas aulas de PHP. O assunto que nós vamos abordar hoje é de variáveis, né? Que é um assunto bastante usado no PHP e faz parte da sequência para quem é iniciante no curso, ok? Bom, para não ficar somente falando aqui, pessoal, eu criei aqui um bloco de notas já com algumas informações para poder explicar para vocês. Então, primeiramente, lá na parte superior eu escrevi que variáveis, o que elas são? Elas armazenam dados na memória do computador, claro, e posteriormente elas serão aí retornadas através da programação que você faz dentro do PHP. Então é como aquela velha história, é como se fosse um armário, e nesse armário você tem várias prateleiras e dentro de cada prateleira você armazena um tipo de informação, certo? Coloquei também que no PHP não existe declaração de variáveis, ou seja, ele trabalha por coerção, mas podemos forçar. Coerção é quando o próprio PHP, ele já vai interpretar o tipo de variável e já vai atribuir o valor à própria variável, ou seja, você não precisa ficar dizendo àquela variável que ela é do tipo de número, ou ela é um tipo de texto, né, de caractere, ou ela tem um ponto flutuante, ou ela é um valor lógico. Isso é feito automaticamente pelo PHP. Então isso nós chamamos de coerção. Quando não for coerção, você precisa forçar, e aí passa de coerção para conversão. Então eu coloquei aqui alguns exemplos onde que para você poder iniciar uma variável, sempre você vai colocar o cifrão, certo? Como eu coloquei aqui, ó, deve sempre iniciar com o cifrão, e aqui eu coloquei alguns exemplos válidos e inválidos. Mas aqui na parte de cima eu tenho o seguinte, criei uma variável nome que vai receber o nome que eu der a ela. Então no caso aqui, entre aspas, eu coloquei Dr. Control e finalizei com ponto e vírgula. Como aqui se trata de um texto que está dentro aí das aspas, nós chamamos isso de string, ou lá nos algoritmos, quando a gente falava que era caractere, certo? Então vai fazer referência, vai passar valor a uma variável que seja do tipo de texto, nós chamamos esta de string. Quando for do tipo de número, né, você vai colocar apenas o número sem as aspas. Então estou atribuindo o valor 5 à variável número e ela é do tipo inteiro. Então automaticamente ela já está no tipo inteiro. Caso você queira forçar que ela seja realmente do tipo inteiro, ou se eu quisesse que Dr. Control fosse do tipo inteiro, apesar de não ser, eu adicionaria este item chamado int ou integer. Aí eu estou forçando, não estou trabalhando com coerção e sim com conversão. Quando tiver uma casa decimal, aqui você, ao passar um valor à variável, você deve usar o ponto e não a vírgula. Tá? Então aqui indica que nós estamos trabalhando com valores reais, casas decimais, que eu posso então forçar ela para que ela seja do tipo real, float ou double. Quando estamos trabalhando aqui como variável, que eu coloquei um exemplo solteiro, eu quero dizer se ela é falsa ou verdadeira. Então isso aqui é um tipo de valor que eu estou passando na variável do tipo lógico. Então isso já é automático. Então ele vai entender como inteiro. Quando for inteiro, o valor verdadeiro, ele é referenciado pelo número 1. E quando for false, ele vai dar o vazio. Ok? Aqui para baixo nós temos então alguns exemplos válidos de variáveis. Quando você for criar uma variável, você deve iniciar com estes modos que eu coloquei aqui. Ou seja, começar com um texto comum, né, uma letra, aqui eu coloquei variável nome. Você pode começar com o uso do underline. Você pode colocar números, mas após uma letra, após um texto, e nunca começar com número. No lugar de espaços eu posso colocar o underline. E se acaso você quiser trabalhar com letras maiúsculas, também você pode, que é o caso aqui que eu coloquei nome e com letra maiúscula sobrenome. Então isso aqui também já mostra que o PHP ele é uma linguagem case sensitive, ou seja, é uma linguagem sensível ao caso. Ela fará a distinção de letras maiúsculas para letras minúsculas. Caso você coloque uma variável onde você começa com letra minúscula e no meio tem uma maiúscula, na hora de chamar, na hora de imprimir esta variável na tela, elas têm que estar do mesmo jeito. Caso eu colocasse aqui com letra minúscula, ela não vai funcionar, ok? Então aqui temos
opções válidas de variáveis. E aqui embaixo é o que nós não devemos fazer. Começar uma variável com números, né, colocar dentro de uma variável caracteres especiais, como aqui o %, e colocar espaço entre um texto e outro. Ok, pessoal? Então aqui eu tentei colocar um resumo aí dizendo para vocês o que é uma variável dentro do PHP. Certo? Então agora vamos para a prática, vamos ver isso daqui funcionando. Eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui o brackets, né? Então quem está acompanhando desde a primeira aula já deve ter feito a instalação do brackets. Caso não tenha feito ou não está sabendo o que está acontecendo, volte lá para a primeira aula, assista desde o início para poder acompanhar. Então esse arquivo foi o arquivo da nossa última aula anterior a esta, onde eu expliquei alguns comandos básicos, ok? Vamos criar então um novo arquivo. Eu vou vir com o botão direito aqui, colocar New File e vamos nomear como variáveis.php. Vou apertar o Enter e pronto. Eu vou preferir a partir de agora sempre trabalhar aí com a estrutura básica do HTML, caso a gente precise colocar alguma informação para ilustrar, para deixar mais amigável o ambiente, ok? Então vamos colocar aqui HTML 2.5 e apertar a tecla Tab. Aqui no título eu vou colocar de variáveis, claro. E aqui abaixo vamos então abrir aí os comandos PHP. Então, vamos lá. Vamos abrir o sinal de maior, interrogação, PHP, e já vou fechar a linguagem aqui embaixo. Certo? Todos os comandos então nós vamos colocar aqui dentro. Vou abrir nos espaços aqui e vamos então começar a colocar a nossa primeira variável, ok? Então vamos lá, iniciando aqui com variável de nome e vamos passar um valor a ela, sempre entre as aspas. Então vou colocar aqui que é Dr. Control, no final ponto e vírgula, e eu tenho então que imprimir essa informação na tela. Para isso vamos usar o comando echo, e aqui eu posso colocar um texto, né, para depois concatenar com a variável, ou simplesmente colocar para imprimir essa informação na tela. Então aqui vamos colocar variável nome, ponto e vírgula, vamos dar um Ctrl S, já deixei aqui o navegador aberto, onde nós estávamos aqui na última aula, vou dar um atualizar, já apareceu aqui variáveis.php, né, já que eu salvei o arquivo, e vamos clicar. Então ali ele está imprimindo na tela a variável nome, certo? Voltando lá, vamos criar aqui mais uma variável. Vamos supor aqui que eu queira, vou colocar aqui na parte de cima, ó, vou baixar aqui e vamos criar mais uma variável. Variável idade é igual 39, ponto e vírgula. Então aqui nesse caso, percebam que eu não preciso colocar entre aspas, o PHP já vai interpretar que isso aqui é do tipo inteiro, certo? Então se eu der um Ctrl S aqui, ainda preciso colocar o eco. Então eu poderia colocar aqui na linha de baixo, ó, o eco e variável idade, ponto e vírgula, vou dar um salvar e vamos visualizar o resultado, ó. Então ele colocou aqui na sequência, grudadinho com a variável de nome. Caso eu queira quebrar, é bastante simples, eu posso fazer uso das tags do HTML aqui dentro. Então eu posso vir aqui e colocar um BR. Vou dar um Ctrl S, apertando o F5, ele já caiu para a linha de baixo, ok? Agora, caso eu queira, por exemplo, escrever tudo isso numa mesma linha, né, e não em linhas quebradas. Então, obviamente, eu vou apagar aqui o BR e na hora de escrever, tanto a variável do nome quanto a variável da idade, eu posso colocar tudo numa linha só, usando apenas um eco. Então, eu vou apagar aqui. Só que qual vai ser o detalhe agora? Eu tenho que fazer a concatenação, né? No PHP, a concatenação ela é feita através de ponto. Certo? Então primeiro vamos ver como funciona a concatenação através de ponto e depois você vai ver que não precisamos mais usar essa pontuação para concatenar, uma vez que eu coloque todo o texto, ou seja, as variáveis e os meus textos comuns dentro das aspas, ok? Ficando então da seguinte maneira. Então echo variável nome, vou colocar um ponto para concatenar com o próximo texto. Então aqui, por exemplo, cá, ó, entre aspas, tem. Lembrando que aqui, já para dar um espaço, ó, eu vou abrir um espaço dentro aqui das aspas, certo? Vou colocar um ponto
colocar agora a variável idade, o ponto novamente, e entre as aspas eu já vou dar um espaço aqui também e colocar anos. E no final eu vou colocar ponto e vírgula. Deu um certo trabalho, mas para fazer essa concatenação desta forma também é válido. Eu vou dar um Ctrl S e vamos visualizar o resultado. Ó. Então olha lá, o Dr. Control tem 39 anos. Certo? Agora, é claro que existe um método mais fácil de se fazer isso. Basta que aqui no eco você coloque tudo entre aspas. Então eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar todos esses textos aqui. Vamos tirar todas essas aspas e deixar somente desta forma aqui, ó. Prontinho. Então eu posso remover e fazer com que todas as minhas variáveis de textos fiquem dentro das aspas aqui. Vou dar um Ctrl S, salvando e atualizando, ó, eu tenho o mesmo resultado. Então isso é muito bom no PHP. Então você não precisa mais ficar colocando o ponto para fazer a concatenação, exceto em alguns casos, talvez você tenha que fazer, mas fora isso você pode digitar desta forma, que é muito mais prático e muito mais rápido. Vamos então fazer aqui um novo teste, por exemplo, eu vou criar aqui mais uma variável, vou colocar aqui nome, e vou passar um valor para ela, para um nome qualquer, certo? Então vou escrever aqui, por exemplo, Carlos. Vou colocar um ponto e vírgula, né? E aqui embaixo vamos imprimir na tela. Então normalmente eu colocaria aqui, né, variável nome, para que ele imprima o nome de Carlos na tela. Vou dar um Ctrl S, vamos salvar e apareceu aqui do lado. Aliás, já vou quebrar aqui, ó. Vamos aqui na linha de cima e vamos colocar um BR. Vou dar um Ctrl S e vamos atualizar para que fique na linha de baixo. Então normalmente ele colocou como Carlos porque ele entendeu, né, por coerção, que aqui é um tipo string, foi passado um valor à variável do tipo de string, de caractere. Mas e se eu quiser forçar para que Carlos, por exemplo, fosse um tipo inteiro? Poxa, então aí nesse caso eu vou mudar esta linha de baixo aqui na hora de digitar o eco. Mudando então aqui o seguinte, eu vou apagar isso daqui. Aliás, apagar não, mantenha aqui o ponto e vírgula e vamos acrescentar aqui na linha de cima o seguinte comando. Vamos forçar agora para o tipo inteiro essa string. Então você vai abrir parênteses e aqui você vai colocar int. Então vamos ver agora o que ele vai resultar. Vou dar um Ctrl S, vou dar um atualizar, ó, lá, aqui já apareceu o número 0. Então ele já entendeu que ali ele tem que fazer a conversão dessa string para número, e aí ele converteu como número 0. Mas para que ele entenda realmente que é do tipo inteiro, se acaso eu vier aqui antes da letra C e colocar o número 10 e dar um Ctrl S, ele vai ter que mostrar o número 10, porque aqui no caso ele está iniciando com o número 10. Então ele está pegando o número inteiro que começa e ignora o restante. Agora caso eu apague o número 10 daqui e coloque 10 no final e dê um Ctrl S, aí ele vai resultar novamente no valor 0. Ok? Então aqui vocês estão percebendo que eu posso forçar a tipagem, né, através desses comandinhos. Ou eu vou usar int, ou vou usar double, ou vou usar real, vou usar o string, seja lá o que for para forçar o tipo do que você passa para a variável. Caso contrário, você não vai usar nada disso, porque ele próprio vai fazer aí o sistema de coerção para você. Então é importante que vocês sigam as regras, né, de como você criar uma variável. Você passa um valor para essa variável e depois você imprime na tela a informação, como eu imprimi aqui, e etc. Ok, pessoal? Então esse aqui é o primeiro tipo de variáveis. Nós vamos ter também variáveis, né, ou seja, variável dinâmica, que isso é um assunto que vai ficar para a próxima aula, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de variáveis. Isso aqui é algo que nós vamos fazer uso em aulas futuras, tá? Vamos ter sempre que ficar declarando as variáveis para que a gente possa criar algumas coisinhas no PHP. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado também desta videoaula. Não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Fica aí o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!